Bom dia, Irmandade do Céu do Mapiá. Bom dia, Irmandade do mundo inteiro. É com muita gratidão e amor no coração que iniciamos nosso programa de hoje. Gratidão ao Padrinho Sebastião por ter nos apresentado a doutrina do Mestre Juramidã e da Rainha da Floresta, por ter aberto nossos caminhos, pelas curas que nos proporciona. Viva o centenário do Padrinho Sebastião! Gratidão também a toda a equipe que organizou as celebrações do centenário, que foram muito especiais. E gratidão aos nossos queridos Padrinho Alfredo, Padrinho Valdete, Madrinha Rita e Madrinha Júlia. E a todos os irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Jagube pela audiência. Nessa vibração tão especial de centenário, hoje vamos receber uma seguidora muito marcante do Padrinho Sebastião. Ela que é mãe, avó, nascida no Rio de Janeiro, filha de pai cearense e mãe carioca. Fundadora do Centro Medicina da Floresta, no Céu do Mapiá, e sistematizadora dos florais da Amazônia. Referência importantíssima na história dos trabalhos esotéricos e mediúnicos da linhagem espiritualista de Sebastião Mota de Melo. Hoje temos a honra de dar as boas-vindas em nosso programa à madrinha Maria Alice Campos Freire. Se liguem nessa conversa pra lá de especial e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Estudo Fino.
Mas, Madrinha Maria Alice, eu queria começar a nossa conversa, né, querendo conhecer um pouquinho mais da história da senhora, antes do Santo Daime, a sua história de vida, onde que a senhora nasceu, como é que foi a sua infância, né, como que a senhora conheceu a Umbanda e foi se interessar e se envolver com a espiritualidade, até chegar na doutrina, né, se a senhora puder contar um pouquinho dessa parte da sua vida que nem todo mundo conhece, né, acho que vai ser muito rico para os ouvintes da Rádio Jagube poderem conhecer um pouquinho. Essa é uma história bem comprida. A minha vida foi uma vida muito intensa. Assim, hoje eu tenho 67 anos, mas para mim parece que eu tenho mais de 100, porque eu já vivi muita coisa, assim, né? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, morava num subúrbio do Rio de Janeiro, meu pai era cearense, família toda do Nordeste, assim, depois migraram para Minas Gerais, né? Uhum. Até hoje existe ali em Pirapora esse restante da família do meu pai, que já é falecido, né? Uhum. E minha mãe nasceu no Rio de Janeiro, mas era de família mineira. Então, eles eram um pessoal ali daquela banda de Diamantinho, por aquela região ali. Ah, sim. E os meus pais eram pessoas muito, assim, conscientes do ponto de vista social, político, assim, engajados, lutadores, assim, pelas causas do povo, assim. Então, a nossa família, eu tive 6 irmãos, né? Nós éramos 6 crianças, 3 meninas e 3 meninos. E na nossa família, o meu pai ele saiu do Nordeste, foi para o Rio de Janeiro, ele era engenheiro, se estudou, se formou, era engenheiro, então tinha uma certa prosperidade, assim, mas nós vivíamos assim muito simplesmente, porque eles tinham aquele pensamento de ser humilde, de partilhar. Então, a nossa casa, sempre vivemos na nossa casa com muitas pessoas. Muitas pessoas, famílias, crianças. Era assim que vivíamos nós, né? E fazíamos tudo. Dentro da nossa casa, nós fazíamos tudo. Pintava a janela, a parede, plantava a horta. A gente tinha essa vida. Então, eu tive uma infância maravilhosa, assim. Realmente muito especial, assim, com muita vida, muita oportunidade de explorar, né, a vida. Mas, assim, muito cedo eu me engajei politicamente. Eu era bem novinha mesmo, naqueles tempos, né, de 68. Ah, sim. Que depois, ali, aquele período de ditadura militar, eu era novinha, estudante, e eu trazia isso, né, da minha herança mesmo, assim, então eu me engajei politicamente, e eu passei por todos aqueles processos ali, né, fui presa, fui torturada, fui exilada, no Chile, depois do Chile, isso é muito nova, eu tinha 17 anos, aí depois eu fui para o Chile, ali eu me casei, e com um brasileiro também, aí nós vivíamos ali no Chile no tempo do governo do Allende, né? Aí teve golpe de Estado, de novo fomos presos, eu grávida da minha primeira filha, fui exilada na Suíça, então ali eu vivi alguns anos, depois eu fui para a África. Assim, eu sempre tive já, aconteceram todas essas coisas comigo, mas a minha vida sempre eu tive caminhos abertos. Então, quando eu cheguei na Suíça, eu estudei, eu trabalhei, eu fui empregada do governo, eu me formei na área de educação, aí consegui assim, trabalho na ONU, fui para a África. Aí vivi na África 2 anos e meio trabalhando com educação, levei minha filha
bem novinha, minha filha mais velha, Bárbara, tinha 2 anos e meio, nós fomos para a África, eu já era separada do marido, e ali vivemos 2 anos e meio trabalhando também com educação, com os órfãos de guerra e tudo isso. Voltamos para a Europa, que era nosso país, né, porque a gente era exilado ali na Suíça. Aí teve a anistia no Brasil, eu voltei para o Brasil, cheguei no Brasil. Nesse período que eu vivi na África, foi muito importante para mim, assim, foi um resgate das minhas raízes, porque eu não tinha essa parte, me faltava assim, conscientemente a parte da espiritualidade. Entendi. Embora desde criança eu era vidente, eu via espírito, acontecia tudo isso comigo, só que os meus pais, eles tinham esse lado mais social, mais político, e não tinham o lado do motivo da espiritualidade, embora fossem pessoas boas, mas não tinham consciência, né, do motivo da espiritualidade. Então eu sofri muito por isso, porque eu tinha esses dons, né, de único, da vidência e tudo isso, e eu não tinha para onde canalizar, né? Então eu desenvolvi também, como eles, aquele lado racional, social, político. Só que quando eu cheguei na África, já foi um outro momento da minha vida, assim, né, onde eu estava já também procurando uma explicação para tudo aquilo que eu vivi, né? Porque eu na verdade, eu nunca vesti a camisa do sofrimento, eu sempre fui de bem com a vida, mas eu passei muito sofrimento, eu testemunhei muito sofrimento de muitas pessoas, né? Então, quando eu cheguei na África, foi um reencontro assim, espiritual para mim mesmo, assim, com as minhas raízes espirituais, né? E aí eu mudei, assim, eu passei a ver tudo com outros olhos, assim, né? Me entreguei mais, assim. Aí quando eu voltei para o Brasil, logo chegando no Brasil, eu me encontrei com a Umbanda, que foi assim também, eu já nessa busca de ter uma explicação mais, que fosse mais convincente, mais além de toda essa luta da terra, né? E ao mesmo tempo trouxesse uma explicação para essa luta, né? Que é essa batalha, né? Que nós vivemos aqui no planeta, essa saga, né? E aí logo eu cheguei na Umbanda, assim, foi muito especial porque eu não tinha nenhum conhecimento sobre aquilo. Eu cheguei, encontrei uma pessoa num ambiente de trabalho, assim, que me convidou, assim, você está passando tais coisas, está passando isso, eu vou num trabalho, você quer vir comigo? Eu nem conhecia essa pessoa. Olha. Peguei e fui, tive aquele chamado, né? Aí era uma gira de orgulho na beira do mar, ali na Praia do Pepino, ali. E era quem estava oferecendo essa gira, era baixinha. Então eu cheguei e fiquei olhando assim, eu não me meti no meio, fiquei assim de banda. E ali eu tive aqueles caboclos vieram conversar comigo. E aí começaram a conversar comigo, começaram a falar várias coisas da minha vida. Fiquei muito impressionada porque nem a minha racionalidade não dava conta de explicar aquilo, porque eu não podia nem desconfiar, porque ninguém daquelas pessoas ali conhecia a minha vida. Sim. Eu não era amiga de ninguém ali, ninguém sabia quem eu era. Então foi uma coisa assim que eu não tinha como duvidar, sabe? Aí eu fiquei ali e tal, no fim desse trabalho, já foi uma gira longa, assim, uma gira de com entrega, assim, eles fizeram oferenda para lançar no mar, aquelas coisas bem bonitas, assim. E também um trabalho que teve muita coisa, aconteceu muita coisa naquele trabalho, assim, desafio, né?
espírito sofredor, e como tudo isso vieram, e foi aquela luta, e eu fiquei ali presenciando aquilo. Para mim aquilo era como se eu estivesse assistindo uma coisa que eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Ao mesmo tempo, eu me sentia muito bem. Sentia uma beleza, uma paz. Aí lá no fim do trabalho, depois que venceram todas as demandas do trabalho, um caboclo Tiratema, que é a baixinha é muito conhecida pelo trabalho dela com o caboclo Tupinambá, né? Mas ela também tinha esse outro caboclo que trabalhava com ela, que era o caboclo Tiratema, um boiadeiro. E era ele que chamou o pessoal para ir fazer uma linha, assim, todo mundo que estava, era visitante, os médicos da casa, tudo, fazer uma linha reta, assim, todo mundo de face para o mar, para dançar, para ir dançando o alto mar. Eu nem sabia o que era isso. Mas, naquela hora, quando ele fez aquele chamado, me deu vontade de ir dançar, mas só que eu não fui. Aí ele veio para mim e disse para mim assim: eu não entendo você. Por que você tem vontade de dançar e não dança? Ele, sabe, assim, aquela naturalidade, assim. Aí foi direto, assim, no meu coração. Aí eu fui, me alinhei naquela linha, e naquele momento eu recebi várias entidades. Incorporei várias entidades. E aquilo para mim era uma coisa assim inacreditável. Era como se eu fosse outra pessoa. Quando fechou esse trabalho, a baixinha falou que ela tinha recebido uma instrução que era para fazer uma reunião na casa dela com alguns médiums ali daquela corrente. Aí foi nomeando esse fulano. Aí ela olhou para mim assim e falou: você também é convidada. Olha. Eu nem conhecia ninguém ali. Né? Aí eu fui nessa reunião. E ali nunca mais eu saí dali. Eu segui com eles. Já fui logo recebendo minhas entidades. E essa reunião foi para abrir um trabalho, um estudo de mesa branca. Foi que o guia chamou porque ele queria abrir um estudo de mesa, porque aquele povo ali trabalhava, era trabalho de terreiro, né? Entendi. E essa reunião foi para abrir um estudo de mesa. E aí ele me colocou nessa mesa, no primeiro dia, ele me colocou na mesa e eu ali já entrei. Eu trabalhava com psicografia e eu via as entidades chegavam, davam mensagens, os espíritos sofredores, as almas, tudo trazia mensagem para eu escrevia, psicografava. Eu segui naquele caminho, com eles, com a baixinha e a turma dela, né, aprendendo aquela caridade. Foi muito importante. Nossa, que história bonita. Logo na sequência, não, a mais bonita ainda você vai ver agora, que foi logo na sequência. Tinha um irmão que ele era dali daquela corrente também, só que ele morava num sítio lá na região serrana do Rio de Janeiro. E ele era uma história que existia ali, daquele grupo original ali, que eles tinham comprado essa terra para construir uma comunidade de pessoal de Umbanda, esse pessoal. E a baixinha estava dentro desse grupo. A baixinha, alguns outros dali, né? E só que ninguém foi para lá, só ele com a família, com a mulher e as criancinhas, que ele tinha uns filhinhos, uns 3 criancinhas. E aí ele me convidou para ir visitar esse lugar dele e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu tive aquele chamado, que era para eu me mudar para lá. Eu trabalhava, esse foi a pessoa, na verdade, que eu tinha conhecido, que me levou. Eu conheci ele numa reunião de trabalho, ele me levou na gira, foi essa pessoa. Entendi. E aí a gente tinha se conhecido no assunto de trabalho, de projeto de educação e tal. Aí eu sei que eu fui para lá e continuamos esse trabalho que a gente tinha, que era o trabalho de educação de comunidades e tal.
eu fui para lá com as minhas filhas, fiquei morando lá. E lá a gente trabalhava, a gente pertencia à Casa da Baixinha, mas era um pequeno núcleo ali naquele lugar. Entendi. E ali a gente trabalhava, fazia trabalho de mesa, trabalho de gira, fazia estudos, ali bem reduzido daquele grupinho de pessoas. Uhum. E lá um dia na mesa, estava sentada na mesa, chegou para mim uma mensagem do mestre Irineu, que eu nunca tinha ouvido falar. Sério? Em mestre Irineu, não Nossa. sabia o que era Santo Daime, Uhum. nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. E eu vi aquele ser, né? Aquele negro grande assim, eu pensei que ele era um preto velho, mas um preto velho muito grande assim. Ele chegou e deu a mensagem, eu escrevi a mensagem, e quando ele chegou foi tão bonito, porque antes de eu ver a imagem, eu senti um perfume Uau. de rosas. E eu sentia assim, como que o meu coração ficava cheio de rosas brancas. Uau. E aí quando eu entrava naquele sentimento, ele aparecia. Então era a frequência dele, né? A vibração dele. Uhum. Ele me deu essa mensagem, que era uma mensagem assim de anunciação. Uhum. Anunciando que nós éramos um elo de uma corrente maior, aquele grupinho de pessoas. E que agora estava chegando o tempo de nós nos unirmos na corrente maior. E aí ele deu essa mensagem, no fim, quando ele já ia embora, eu falei, mas o senhor não vai assinar a mensagem? Porque os espíritos, quando eles são mentores, eles assinam as mensagens. Sim. Uhum. Aí ele assinou, mestre Irineu. Sério? Só que eu não Nossa. sabia quem era. Quando depois terminou o trabalho, a parte que era da banca, né, aberta, fechava a banca, a gente ia conversar sobre a nossa experiência. E aí quem recebeu mensagem, lia mensagem, quem recebeu algum cântico cantava, quem teve alguma experiência contava. Que eu li a mensagem, aí foi muito forte. Teve um efeito muito forte no grupo, sabe? Sim. Passados, isso era no dia 15, acredita? Uau. Era no dia 15 de abril, me lembro disso. O ano, eu não me lembro, que já faz tanto tempo. Uhum. Era no início dos anos 80. Sim. Aí, eu sei que, passado um tempinho, ele voltou de novo, deu outra mensagem. Na terceira vez que ele veio, ele já não apareceu para mim. Apareceu para esse homem, que é esse irmão, que era ele que dirigia os trabalhos ali. Entendi. Uhum. Apareceu para ele. Aí quando apareceu para ele, ele disse, bom, meus irmãos, eu vou ter que revelar para vocês uma coisa, porque esse mestre Irineu, ele já está chegando aqui na nossa corrente, e ninguém sabe quem ele é, mas eu sei. Aí ele foi contar uma história, ele tinha uma história, porque ele tinha ido antes de tudo isso acontecer, dele ir morar nessa terra, dele se alinhar nesse grupo da Umbanda, da Baixinha. Ele foi lá no Acre e teve lá na 5.000 e tomou Daime. Na 5.000. E lá nesse Daime que ele tomou, na 5.000, ele passou uma passagem muito forte. E o padrinho Mário, que era um padrinho muito importante da nossa doutrina, não sei se já ouviu falar, o padrinho Mário socorreu ele, e o padrinho Mário falou para ele, olha, meu filho, vou dizer uma coisa para você. Você está passando isso porque você está recebendo uma instrução e você está resistindo a essa instrução. Mas eu vou te dizer, se entrega, porque se você não se entregar, você vai sofrer muito. E se você se entregar e você tiver dificuldade no seu caminho, se lembra de mim, que eu vou estar daqui segurando a sua bandeira. Essa história foi o que ele recebeu ali,
era que ele tinha que ir para uma terra, construir uma comunidade de Umbanda. Que a mãe dele era uma mãe de santo, que abandonou o terreiro, e ele era assim, desgarrado. Aí quando ele voltou para o Rio, ele encontrou a Baixinha e seguiu com ela, e aí apresentou esse projeto e compraram a terra, e no fim só foi ele para lá, com a família, que ele nesse meio tempo adquiriu uma família, né? Então a história dele era essa. Aí ele foi para lá e ele ficou doente, adoeceu. E quando ele adoeceu, ele se lembrou do Padrinho Mário. Aí mandou recado para uma amiga, que era quem tinha levado ele lá na 5.000, e mandou esse recado, e aí esse recado, o Padrinho Mário mandou uma garrafa de daime para ele. E ele tomou um pouco desse daime, e depois ele guardou o daime na prateleira. E foi esse daime que trouxe tudo isso para nós, né? Porque aí o mestre chegou ali, dizer, né? Chamando, né? Ele estava lá escondido na prateleira, e aí na terceira vez apareceu para ele e falou para ele: bota o daime na mesa. Aí ele botou o daime na mesa. Nossa, nós tomamos o daime. Tomamos o daime, nós todos, os adultos, as crianças, só um pouquinho, porque era pouquinho daime que tinha, e nós tinha os adultos, tinha as crianças, e dali se abriu o nosso caminho. Logo na sequência, uma irmã nossa foi para o Rio de Janeiro, lá ela encontrou uma amiga e tal, que levou ela no Céu do Mar. Quando ela voltou, já veio com as fitas cassete do Zimário, aí já fomos para o Rio de Janeiro. Todas essas pessoas que moravam nesse lugar se fardaram na doutrina do Santo Daime. Nossa, foi que assim forte, hein? Que aconteceu. Que forte, Maria Alice. Nossa, agradeço. História. Muito bonito. Muito forte. E agora eu estou pensando aqui que nós estamos gravando esse programa, que é o programa especial da Semana do Centenário do Padrinho Sebastião. Aí eu queria perguntar para a senhora como é que foi, né, a partir daí, esse encontro da senhora com o Padrinho Sebastião, qual foi o impacto para a senhora, o que mudou na sua vida, quais foram as experiências marcantes que a senhora teve a partir daí? Foi muito importante. Eu digo assim para você que quando eu fui, que eu me encontrei com a doutrina mesmo do Santo Daime, né? Eu fui lá no Céu do Mar, que eu cantei Inário pela primeira vez, né? Inário do Mestre. E foi muito maravilhoso. Eu fiquei num estado muito grande, muita felicidade, assim, mas foi no Inário do Padrinho Sebastião, a primeira vez que eu cantei Inário do Padrinho Sebastião, que eu passei, que se não me engano era dia de São José, que eu realmente, tipo assim, atravessei um portal, né? Tive esse encontro com o Padrinho Sebastião, espiritual, né? Com ele. E ali, já naquela hora, eu já resolvi que eu ia me fardar, já fui, me apresentei, e naquele tempo tinha data certa para a pessoa se fardar, não era qualquer dia que a pessoa se fardava, não. Aí eles falaram, então, em São João você vai se fardar. Eu me fardei em São João. E aí a minha história com o padrinho é essa. Quando foi na data que eu estava me preparando para me fardar, né, naquele tempo, não era que nem hoje, que tem as gráficas, que imprime os caderninhos, era assim, não, a gente copiava os inários tudo na mão, os cadernos. Aí quando eu estava me preparando para o meu fardamento, eu copiei o caderno do mestre Irineu todinho, e plissei a minha saia, minha farda, eu costurei ela todinha. Quando eu estava nesse processo, eu fiquei doente, eu tive um problema no pé que eu não podia andar, tinha uma inflamação, fiquei parada. E nesse processo, copiando o do mestre e plissando a minha farda, um dia eu tive no meio do dia
assim, eu estava nesse processo, aí eu tive, de repente, assim, me deu uma coisa, eu tive que me deitar, me deitei, apaguei. Apaguei ali uns 15 minutos, eu sonhei. E desse sonho foi uma revelação para mim, né? Que eu, na verdade, quando eu encarnei, eu já encarnei para seguir com ele, com o Padre Sebastião. Nossa. Então, para mim, aquilo foi aquela confirmação, assim, né? Uhum. E assim é a minha vida. Depois que eu fui encontrar o Padre Sebastião, quando ele veio no Rio de Janeiro, né? Uhum. No Céu do Mar, Uhum. eu me encontrei com ele. E assim, logo na sequência, eu sempre foi assim, eu tive um sonho com ele me mostrando que eu tinha que ir para Mauá, que eu tinha que me unir naquela comunidade. Aí eu fui para aquela comunidade lá do Alex Polari, né, do Céu da Montanha. Fiquei um tempo lá e logo ele foi lá, o padrinho. E quando ele foi lá, ele me chamou, falou: minha filha, volta para casa. Eu não entendia, mas eu seguia, sabe? Uhum. Então eu fui numa viagem, que era uma viagem da igreja, né? Do grupo da igreja, que a gente foi para um feitio lá. E quando chegou lá, o padrinho falou: cadê suas filhas? Eu disse: ficaram em casa, padrinho. Em casa? Ele falou: como assim? Aqui é a sua casa. Olha. Ele me mandou ir buscar as crianças e eu, pronto, cheguei ali. E ali eu fiquei aquele tempo da minha vida que eu convivi com ele, assim, diariamente, né? Uhum. Orando no Céu do Mar. Foi pouco tempo, foi uns pouco menos de 2 anos. Uhum. Mas eu vivi intensamente, assim, perto dele, porque ele falava muita coisa para mim, porque ele sabia que ele estava me entregando um serviço e que eu não tava, ele tinha que me instruir, porque eu não sabia, né? Uhum. Então, quando eu cheguei, logo ele me mandou eu trabalhar, chamar os caboclos para curar as pessoas. E eu fiquei muito assustada com aquilo, né? Porque eu me sentia, nossa, eu me sentia assim que eu era uma criancinha, né? Diante de tudo aquilo, daquela doutrina, daquele tudo ali, já estava tudo ali, todos os pilares, né? Já estava tudo assentado ali. Eu não sabia nada. Mas aí ele disse, eu falei: mas padrinho, por que o senhor quer negócio de caboclo? O senhor já é quem o senhor é, você já tem tudo aqui, você já tem a luz, você já tem o povo, você já tem tudo. Ele disse: não, minha filha, não é assim não. É o seguinte, eu preciso muito desses caboclos, porque o meu povo não está preparado para receber a luz do Santo Daime. E os caboclos que vão me ajudar a purificar o meu povo. Então, você pode trabalhar. Eu falei: padrinho, mas eu sou muito pequena. Ele disse: mas você não acredita em mim? Eu falei: acredito. Ele falou: então nós faz. Uau. Foi assim que ele falou para mim. E até hoje, o meu caminho é esse, assim. O meu norte sempre na minha vida, no meu trabalho espiritual, na minha conduta como pessoa, no mundo, na sociedade, sempre é essa palavra que o padrinho falou para mim: nós faz. Então, para mim, é eu com ele, porque sem ele, para mim, não existe, sabe? Então, realmente, ele para mim é tudo, assim, é um norte na minha existência, assim, um padrinho. Tudo que ele falou, tudo que eu vi ele fazia, porque não era falar, ele sempre dizia isso: não é parecer, é ser. Né? Então eu vi ele como ele era, né? Ele era nosso irmão, ele estava do nosso lado, ele ia pro roçado com a gente, ele nos dava valor, sabe? Como nós dávamos valor a ele dava
valor a gente. Ele não se colocava acima de nós. Entendi. Ele era um irmão e, ao mesmo tempo, ele era um mestre, né, para nós. Ele era, não, ele é, ele será sempre, mas assim, ali na Terra, né? Sim. Então, eu tenho, assim, para mim, uma gratidão profunda de ter podido conhecer essa pessoa na minha existência, né, assim, que foram essas duas pessoas, assim, que eu tenho essa gratidão profunda, assim, foi a Baixinha que me acolheu, né, e o Padre Sebastião que me conduziu, né. Amém. Depois a minha grande alegria de eu ter podido também abrir alguma portinha que ela pudesse chegar e caminhar com ele também, né? Porque ela também caminhou com ele. Então isso para mim foi a maior realização da minha vida. Nossa, que lindo. Esses dois grandes professores da minha existência terem caminhado junto, né? E ter deixado para mim esse legado, né? Eu também, de alguma maneira, ter que ser uma pessoa que levo aqueles ensinamentos que eles deixaram, né? Sim. Então é isso, minha Nossa, história com o Padre. Que lindo, Maria Alice. Inclusive, né, falando dessas portas, assim, eu creio que a senhora abriu muitas portas também dentro da doutrina, né? E eu queria falar um pouquinho delas, mas uma delas que eu gostaria de conhecer um pouco mais através de ti, porque já é uma referência muito importante para nós quando a gente tem os trabalhos de mesa branca e tudo mais, mas é conhecer um pouco da história do Inário da Senhora, o Rosário, quando que a senhora começou a receber os hinos, como é que foi chegando, se a senhora puder dar um testemunho assim desse Inário que é uma referência tão especial para o Umbanda-Daime, né, e para o Daime de uma forma geral. Pois é, esse cenário também tem uma história bem bonita, porque antes, logo naquele tempo que eu contei para você, quando eu morava lá nesse lugarzinho chamado Gaudinópolis, lá nesse lugarzinho onde eu recebi a mensagem do mestre Irineu, antes de eu tomar Daime, eu recebi o meu primeiro hino. Porque eu era um canal muito aberto, eu sempre fui, eu sou até hoje um canal muito aberto. Então eu escutava muito ponto de caboclo, de preto velho, curimba, né? Aqueles cânticos de umbanda. Eu tinha esse canal muito aberto de escutar. Aí depois dessa vez que ele apareceu para mim, um dia eu escutei um cântico. Aí eu chamei aquele irmão que era ali, dirigia ali, e falei para ele, eu escutei um cântico tão diferente, não parece ponto nem corimba, nada disso. Aí eu cantei para ele. Ele disse assim, isso daí sabe de que é? Não tem aquele velho que te deu aquela mensagem? Pois é da falange dele. Ele sabia, né? Eu que não sabia, era um hino, foi o meu primeiro hino, eu não tinha nem tomado Daime. Então eu recebi esse hinário, que se chama O Testemunho, tem 81 hinos, o Testemunho. Aí, os últimos hinos do Testemunho eu já recebi lá no Céu do Mapiá, já morando lá. E aí eu recebi aquela instrução que dizia assim, que quando eu completasse 81 hinos, era para eu fechar o inário. Aí eu fechei o inário e fiquei sem receber mais hino. E quando o Padrinho Sebastião fez a passagem, eu comecei a receber o rosário. Olha. Eu recebi o rosário inteirinho, são 12 hinos, eu recebi eles todinhos naquele ano. Entendi. De 1990, que o padrinho faleceu em 20 de janeiro, né? E ao longo daquele ano, eu recebi o rosário todinho. Nossa. E foi um inário, assim, que eu recebi, que eu senti, assim, que era um inário que vinha através dele para mim, como uma maneira de me proteger, assim, e me dar uma como se diz assim, como diz no próprio inário, né, no fim, que eu recebi o meu bastão, né, o meu bastão, que era essa aliança, né, do Santo Daime com os orixá. Que ali tá, o sincretismo, ele está
ele está dentro desse Inário, né? Uhum. Então foi um presente que eu recebi depois que ele fez a passagem. Ele fez a passagem em janeiro, aí, se não me engano, foi já em fevereiro eu comecei a receber o ensino. Aí fui recebendo um atrás do outro. Até o fim do ano eu recebi o Inário todo. Uau. Olha, Então já foi outra etapa, assim. sim, uma etapa muito. Eu senti assim que aquele Inário era como se fosse para mim um escudo, assim, né? Para eu levar aquela missão que ele me confiou, né? Uhum. De ser essa semeadora dessa aliança, né? Dentro da doutrina e dentro da Umbanda também. Uhum. E eu sempre me sentindo assim, tão pequena e sempre me lembrando que ele diz para mim, nós faz, né? Amém. Então sempre era com ele, né? Então Sim. foi através dele que eu fui recebendo esses hinos que foi como se fosse assim, sedimentando os fundamentos dessa missão, né? Que eu trouxe, né? Dentro da grande missão dele, a minha pequena missão. Amém. E olha, vou guardar comigo, viu, essa palavra, esse nós faz, muito importante, viu, Maria Alice? E pensando aqui nesse trabalho da senhora como uma semeadora, né, de coisas boas, tem também essa semeadura da medicina da floresta, né? A senhora pode contar um pouquinho para nós como é que surgiu esse projeto? Pois é, porque sempre eu já tinha, desde que isso é uma coisa que veio assim da minha infância, eu já tinha essa grande ligação com as plantas, né, com as flores. Minha mãe plantava flores, eu tinha essa ligação, né? Mas quando eu passei por todas aquelas passagens, né, da minha vida, que quando eu falo dela parece que era outra pessoa, né? Para chegar no meu caminho da espiritualidade, que quando eu conheci a Umbanda, aí ativou muito em mim, que vinha da parte mesmo das entidades, né, dos caboclos, dos preto velhos, esse conhecimento das ervas, das plantas que curam, né, das rezas, dos banhos, das defumações e dos remédios mesmo. Então eu sempre já comecei com isso. Aí no tempo que eu morava, sempre eu morava lá nesse lugar onde, nessa comunidadezinha primeira que eu morei, né, que a gente já trabalhava com as plantinhas. Depois eu fui para Mauá, lá eu me juntei com outras irmãos que também tinham um trabalho com as plantas, né? Me juntei ali tinha a Patrícia Carvalho, tinha a Isabel Barcé, que depois ela acabou indo para o Mapiá, se tornou minha parceira de trabalho, né, nos florais da Amazônia. É minha parceira até hoje. E lá então quando eu já tinha tudo isso, né, só que quando eu cheguei no Céu do Mapiá, eu senti muito assim, né, que existia aquelas pessoas mais antigas que tinham conhecimentos das plantas, dos remédios da floresta e tudo assim, mas não existia um movimento assim de preservação desse conhecimento, né? Existia mais um pouco assim, começando a entrar aquela tendência assim de que comprar remédio de farmácia que é bom e tal, sabe? E eu vendo ali aquele lugar assim, que aquela floresta, meu Deus do céu. E eu era professora da escola. Meu trabalho assim na comunidade, eu era professora da escola. Então, e aí tinha uma pessoa que também é uma pessoa muito importante na história do Medicina da Floresta, que é a Marina Ruberti. Não sei se você conhece ela é uma senhora italiana. Conheço a Marina. Que viveu
Ela é da doutrina, já daqueles tempos das 5.000 que ela chegou, o padrinho acolheu ela. Então ela acompanha até hoje ali, tá ali com a madrinha Rita. Então ela era assim, tinha essa também ligação, né? Porque ela era um pouco enfermeira, assim, ali na comunidade, né? Que ela tinha estudos mesmo de medicina. Ela estudou medicina muitos anos, depois não terminou a faculdade e veio pro lado de cá, né? Entendi. Atravessou os mares e veio atrás das medicinas e encontrou o Daime, o padrinho, né? Então ela tinha isso, mas aí na comunidade ela era tipo uma enfermeira, assim, tal. E aí quando eu cheguei já de cara, criei uma ligação com ela muito forte, assim. E aí eu era professora da escola e aí eu resolvi chamar meus alunos para a gente fazer um jardinzinho de remédios. Então eu falei, cada um vai trazer da sua casa, da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da sua tia, do seu avô, uma plantinha medicinal para a gente plantar. E aí nós fizemos esse jardim e a Marina se juntou comigo, foi me ajudar a fazer esse jardim junto com as crianças. Aí vieram algumas mães das crianças, acharam aquilo muito bonito, começaram a ajudar. Aí Padrinho Alfredo, a gente não tinha lugar para plantar, porque a escola era no meio naquele tempo a escola era no meio da praça, assim. Ele deu um cantinho da horta dele para a gente fazer o jardinzinho. E aquilo foi ficando muito bonito. E tinha um senhor que ele era um senhor mais entendido de remédio que tinha lá nessa época, né, chamado Seu Doca. Ele tinha 3 filhas e as 3 filhas dele eram minhas alunas na escola. Então, quando as meninas chegaram em casa pedindo mudinha de planta, de remédio, ele se interessou por aquilo. Aí um dia ele me chamou lá na casa dele, ele fez um convite para a professora se eu não queria levar os meninos lá na casa dele, os alunos da escola, para dar uma aula lá na casa dele. Aí eu fui, aí ele falou para mim que ele ficava muito feliz de ver que eu era uma professora que estava trazendo esse conhecimento da floresta para os meninos e tal, que eu contasse com ele, que ele ia me ajudar. E ele arrumou um pedaço de terra ali onde ele morava e falou, aqui você pode fazer o seu jardim, porque lá era a horta do Padrinho Alfredo, então a gente só tinha ali uns canteirinhos, né? Aí nós fomos para lá, eu e a Marina e as crianças, fizemos esse jardim. E ali foi desse movimento que nasceu Medicina da Floresta, né? Porque aí nós fizemos esse jardim, aí já tinha as meninas maiores, que eram as meninas, assim, já eram mocinhas, assim, que já tinha essa ligação comigo por causa da Umbanda, e se interessava pelas plantas porque fazia os banhos dos orixás, e fazia as defumações. E os caboclos davam receita, aí a gente plantava os remédios que os caboclos mandavam, as preto velho. Então a gente criou aquele grupo de crianças e jovens, e eu e a Marina, fomos nós. Foi esse grupo de pessoas que abriu essa corrente, né? Que mais tarde se tornou Medicina da Floresta. Aí depois já foi o tempo que o Padrinho Alfredo falou, Maria Alice, agora você já mora aqui, você já é uma pessoa daqui, você tem direito de fazer sua casa. Aí eu fui fazer minha casa junto dos Correntes, lá na Vista Alegre, né, que me convidaram, o seu Roberto, Dona Albertina, para eu fazer minha casa lá. E lá, aí quando eu fui para lá, eu disse, bom, lá naquele jardim que a gente tinha plantado, acabou virando a casa da Marina. Porque a Marina morava com o padrinho e a madrinha, mas quando o padrinho fez a passagem, foi construída uma outra casa para a madrinha, e aí várias pessoas daquelas que moravam ali com ela tiveram que arrumar suas casinhas. Aí ela foi ter a casinha dela lá naquele jardim, que ela mora até hoje lá. Né? Olha que legal, então eu conheço, aí, já tomei café com ela lá. Pois é, foi ali que nasceu. Aí dali a gente disse, bom, agora o Jardim 2 vai ser na Vista Alegre, onde eu fui morar, né? Só que quando eu cheguei lá, eu tive a instrução, assim, dos preto velho, né? Que disseram, não basta
você dá receita para as pessoas. Você tem que preparar o remédio. Então eu fiz uma cabana e comecei a cozinhar as plantas, comecei a entrar na parte mesmo do preparo dos remédios, né? E aí as próprias pessoas que eu ajudei foi que vieram me ajudar, né? Que nem tem uma família no Mapiá, não sei se você conhece, que é o Damião e a Maria, que ele é um mateiro lá do Mapiá. Sim, sim. Ele foi uma pessoa que eu ajudei quando ele chegou com a esposa, ela estava doente, a gente fez muito trabalho para ela se curou. E ele foi que me ajudou a construir a casinha. Hoje a filha dele, que já é uma mãe de família, é uma das diretoras do Centro de Medicina da Floresta. Então foi assim que eu sempre, o Medicina da Floresta sempre foi das crianças, porque foi com as crianças que começou na escola, né? E aí a gente foi, aí nesse meio tempo veio o velho Severino, que era aquele homem que tinha aquele conhecimento maravilhoso da floresta, né, das plantas. E ele me adotou, assim, como discípula dele, porque ele viu o meu empenho, assim, ele teve um sonho comigo, então ele me adotou, assim, e ele me deu muito, enfim, até hoje, ele é outro que até hoje me ensina, né? Porque quando eu fiz 50 anos, ele fez 100 anos, e aí ele faleceu bem ali, naqueles dias. Entendi. Então, ele nos ensinou muito. E aí teve um conjunto de coisas, assim, foi somando. A Isabel também, que tinha essa Isabel Barcé, né? Que era minha amiga lá de Mauá, que a gente cozinhava os remédios junto lá e tal. Veio morar na floresta, aí se juntou comigo também. A gente começou a estudar os florais. Aí ela também se somou nesse movimento. Aí tinha o pessoal da escola, que era o Marquinhos, que era casado com a Raimundinha da Corrente, a Gilda, que também era da escola. Então, esses professores da escola, depois chegou a Nilda, todo esse pessoal se juntaram com os meninos para fazer os remédios junto comigo. E depois de um tempo chegou uns estrangeiros lá que viram aquele trabalho, aí falaram que queriam me ajudar para eu fazer uma casinha. Aí uns me deram um pouco de dinheiro, aí uma outra mulher de uma universidade lá no Rio Grande do Sul me convidou para eu ir lá, dar umas palestras, aí lá ela arrecadou um dinheiro para eu também fazer isso. E ali foi indo, a gente fez a casinha e aí criamos uma ONG, né? Foi em 97 que nós criamos essa ONG, mas esse movimento ele existe desde 89. Uau! Né? Então, nossa, essa história... bem antigo. E hoje a gente tinha um projeto com as crianças da escola, depois que a Medicina da Floresta se implantou mesmo, a gente tinha esse projeto que os professores traziam as crianças para fazer vivências lá com a gente, né? E aí algumas daquelas crianças se interessaram de se tornar aprendizes mesmo ali, né? E hoje são as pessoas que estão lá, segundo a Mariana, que é a presidente, a Maria Rosa, que é uma diretora, jovens assim, né? E muitas pessoas daquelas famílias tradicionais ali do Mapiá, né? Que nem a Maria da Paz, que ela também é da diretoria, o Pedro Vicente, são todas pessoas ali das famílias tradicionais do Mapiá que adotaram aquele empreendimento, né? Então ele tá ali, é do povo da floresta, né? Amém. Pois é, nós somos admiradores aqui também de todo esse projeto também dos florais, né, da Amazônia. Inclusive, lá no Juruá, as pessoas lembram muito dessa parceria com a senhora. Inclusive, a Renilde, lá da Hospedaria de Cruzeiro do Sul, ela me deu um livro dos florais da Amazônia, lá da versão do Juruá, né? E aí o que eu queria perguntar para a senhora, a gente já está terminando, para não ocupar demais o tempo da senhora também, mas é porque nesse livro, especialmente, eu vejo aqui muitas coisas legais, os depoimentos sobre
o efeito dos florais, as mensagens, os sonhos. E aí eu queria saber da senhora se existe também uma relação assim, não sei se dá para a gente chamar dessa maneira, mas por falta de um outro nome, eu vou falar de uma relação mediúnica desse projeto junto com as plantas, ou uma ligação assim mais próxima das plantas como mensageiras também. Como é que essa questão toda da mediunidade, da espiritualidade se relaciona com as plantas, né, com o reino vegetal da Amazônia? Se a senhora puder falar um pouquinho sobre isso. É diretamente, né? Porque a mediunidade da gente é um dom, que a gente nasce com ele, que está vinculado, quer dizer, a gente tem aquele dom para poder desempenhar o que a gente veio fazer no mundo, né? Porque todo mundo tem missão, pode ser uma missão grande ou uma missão pequenininha, mas todo mundo tem missão, ninguém veio à toa no mundo, né? Uhum. E também todo mundo nasce equipado com as ferramentas que ele precisa para poder cumprir sua missão. Eu acredito nisso, né? Uhum. Só que precisa desenvolver, né? Precisa realizar. Uhum. Então, esse trabalho com as plantas, ele é um trabalho bem mediúnico mesmo, né? De canalização. Uhum. Né? Porque a mediunidade não é só a pessoa incorporar a entidade, uhum. né? A mediunidade é a pessoa um canal medianeiro, né? Um canal de mediação entre os reinos, né? De um outro reino, de um outro plano para outro plano, né? Então tem a parte espírita, né? Onde a gente desenvolve esse trabalho de canalizar as mensagens dos espíritos, mas também tem a parte da gente poder canalizar as mensagens de outro reino, né? Do reino vegetal, que é um reino que está no mundo, aqui na Terra, a serviço, né? A serviço do bem, da saúde, né? Do equilíbrio. E a gente poder ter se abrir, né? Porque vem disso, né? Se você também é uma pessoa que está devotado ao serviço, aquele reino, aqueles seres daquele reino, eles te reconhecem, né? Uhum. Então é essa chave, né? Que abre essa porta. Sempre é a chave do serviço. Seja na canalização dos espíritos, seja na canalização das mensagens do reino vegetal para nós, é sempre a chave do serviço que abre, né? Não é aquela coisa assim que eu sou inteligente, eu sei fazer, eu consigo. Não, é só eu estou a serviço e eu recebo a canalização, né? Então, o trabalho dos florais, ele é um trabalho que ele chegou para nós todo canalizado, né? Então, foi inicialmente eu e a Isabel que fizemos a pesquisa, publicamos um livro, desenvolvemos os florais da Amazônia, e depois eu fui para o Juruá com o Padrinho Alfredo, que ele me chamou para ajudar ele lá na comunidade que ele estava abrindo e tudo. E eu fui, levei muitos remédios da medicina da floresta, comecei esse movimento lá. E lá o pessoal do governo do Acre me chamou para fazer um trabalho lá com as comunidades tradicionais ali, mas que precisavam organizar sua medicina, porque estavam muito perdidos dessas coisas. E eu conversei com o Padrinho Alfredo, achei que era uma boa ideia, porque aquilo ia também levar uma atividade para o povo das comunidades dele lá, né? Porque... Claro. Então a gente juntou tudo isso, né? E aí fizemos esse movimento. E aí abriu-se a minha filha foi comigo, a Júlia, né? Que já era uma mocinha nesse tempo. E nós desenvolvemos esse trabalho lá com essas pessoas, né? A pesquisa dos florais do Juruá.
que é filho, como se fosse um outro braço dos florais da Amazônia. Entendi. É muito especial, muito especial. E É belíssimo, né? belíssimo, Porque é. tem as plantas aquáticas, né? As plantas do lago. Sim, inclusive o texto da senhora, eu tava relendo aqui o texto de apresentação do livro, é muito lindo, né? Muito poético, muito emocionante. E Maria Alice, tenho só mais uma pergunta, né, para a gente poder terminar o nosso programa de hoje, que é, a senhora estava falando a respeito do reino vegetal, né, de todo esse significado espiritual também das plantas, né, e da natureza de uma forma geral, e essa conexão, né, com a Amazônia, com o céu do Mapiá. E eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho de como tem sido a compreensão da senhora a respeito desse tempo que a gente está vivendo, né, de pandemia e queimadas na Amazônia, se dá para a gente tirar alguma lição disso, se a senhora teria algum tipo de reflexão que pudesse ser compartilhado com os ouvintes, né, da rádio, para poder pensar um pouquinho a respeito de tudo que a gente está vivendo. Eu sinto assim que é um tempo muito forte, né, para nós assim que somos assim herdeiros desse conhecimento, né, que nos chega através do Santo Daime, né, que é a união de duas plantas, né, e, então e que estamos assim unidos sob a guiança espiritual, né, do mestre Irineu e do padrinho Sebastião, o padrinho Alfredo também, herdeiro, né, assim, pessoas da floresta, né, seringueiros, pessoas da floresta mesmo, né. Então, assim, para nós é uma grande responsabilidade, né? nós termos essa herança e agora, como é que nós vamos velar essa herança, né? Essa, para mim, é a pergunta principal que esse tempo traz para todos nós como daimistas dessa linha, mas para toda a humanidade, porque toda a humanidade tem, mal ou bem, essa herança, porque somos todos filhos da terra, né? Filhos de um pai soberano, de uma mãe criadora. E estamos destruindo o planeta, né? Então, como é isso, né? Como é isso? Cada pessoa nesse momento precisa de fazer essa profunda reflexão. Assim eu compreendo, por isso que veio essa pandemia, para nós ficarmos isolados, para nós termos esse momento íntimo de nós conversarmos com a gente mesmo e encontrar uma resposta e uma direção nesse tempo agora. Eu agora, faz 7 anos, eu moro no Cerrado, né? Eu vivi numa viagem de 4 anos, e depois eu mesmo dizer assim, o que eu vim fazer aqui, né? O tempo me leva onde eu tenho que ir, assim, eu fui para lá, vivi aqueles anos todos, agora eu estou aqui, né? Então, quando foi agora dia de São Miguel, nós aqui reunimos aqui na varanda da minha casa, poucas pessoas, porque a gente não pode se juntar muitas, né? Para tomar o Santo Daime, para cantar os hinos, né? Pra fazer o trabalho de São Miguel aqui no Inário de São Miguel, né? E diante de nós era um incêndio, uma coisa, começou a queimar 4 horas da tarde no dia de São Miguel, dia 29, ficou 72 horas queimando esse incêndio, queimou várias montanhas, vales, só não chegou na nossa casa porque tem um rio grande, que fica em frente assim do nosso lugar, tem um rio grande e uma mata ciliar, né? Então o fogo queimou a floresta do lado da margem de lá do rio e o rio parou o fogo. Então nós ficamos do lado de cá com a floresta, né? E naquela visão assim, nós dentro da força do Daime, né? Nós cantando os hinos de São Miguel, assim. Aquilo para mim era tão claro
Dizia assim, olha o que o tempo está mostrando. Uhum. Tem aqueles que tocam fogo na natureza, né? Tá do lado de lá. E aqueles que estão aqui louvando a Deus, né? Pedindo, rogando, se unindo, fazendo o seu esforço para cultivar essa natureza. Né? Então, é esse tempo agora, né? Chegou o tempo tão anunciado que era, né? Da separação do joio do trigo, e nós temos que ter essa firmeza. E foi tão bonito, porque no fim do trabalho a gente se olhou assim, aquelas poucas pessoas, a gente falou, nossa, nós conseguimos passar isso aqui, nós estamos se sentindo tão fortalecidos, né? Porque nós temos que se fortalecer nessa verdade mesmo, que nós herdamos, dessa luz dessa solidariedade entre as pessoas, né? Ajudar uns aos outros nessa hora, cultivar a mãe terra, as águas, e largar de besteira, de ilusão, de luta, de poder, de coisa material, mudar o paradigma, né? Entrar no caminho da paz, da cooperação. Tudo isso o padrinho praticou, né? Nós tivemos essa oportunidade de herdar isso dele. Amém. Então, para mim, a pandemia tem esse significado que é geral para a humanidade inteira, né? Ele está para a humanidade inteira, porque esse apuro que nós estamos passando aqui, do Pantanal, da Amazônia, do Cerrado, tudo em chamas, está no mundo. Está no mundo todo, esse apuro, né? Então, mas nós temos que ter confiança. É isso que eu senti assim, tão forte nesse dia de São Miguel, sabe? Acreditar que é onde nós estamos e é aquilo que nós estamos afirmando, é essa verdade que nós vamos ficar com essa verdade. Essa é a verdade que nós vamos afirmar, né? Amém. Para deixar para as próximas gerações, né? Sim. Amém. Vamos afirmar, sim. Lembrando, né? Que bom essa mensagem positiva da senhora, assim. Me lembrei muito agora das palavras do Padrinho Sebastião, né? E da fé dele num novo sistema, né? Num novo povo, uma nova era. E Maria Alice, eu quero agradecer imensamente, viu, pela gentileza da senhora de participar desse nosso programa de hoje, que é um programa super especial do centenário do Padrinho Sebastião. É assim, não deu nem para arranhar, né, um pouquinho só da história da senhora. Também queria conversar sobre a senhora fazer parte, né, do conselho das avós nativas, né, e tantas outras coisas bonitas que a sua trajetória traz para nós. Espero poder fazer outros convites em outras oportunidades, mas fico muito feliz e eu acho que todo mundo que ouvir esse programa, que passa no Mapiá, também passa nas outras comunidades da doutrina, que possam pegar um pouquinho dessa energia positiva que você trouxe aqui para mim, né, compartilhou conosco hoje. Então, muito obrigado, viu, Maria Alice? Fico muito grato. Eu também agradeço você, né, que você me dá essa oportunidade de contar essa história do Padrinho Sebastião. Né? Que eu sempre falava para mim, minha filha, você é testemunha dessas coisas, você conta para os outros. Ele falava isso para mim. Conta para os outros. Então, eu poder contar, né, é uma maneira dele estar vivo também ali, naqueles ensinamentos que ele deu para mim, né, eu posso passar. Né? Então, eu também te agradeço e Deus abençoe seu trabalho também, sua família, né, suas criancinhas. Amém. Tudo de bom. E uma palavra de muito amor e agradecimento, assim, para o povo do Mapiá, né, para a madrinha Rita, para o padrinho Alfredo, para o padrinho Valdete, madrinha Júlia, e todas as minhas amigas, minhas companheiras, família Corrente, Cecília Carneiro, tantos irmãos, né, Marina,
todo o povo de lá, Clara, Isabel, e os jovens, né, que são meus companheiros da juventude de São Mapiá, que são minhas colegas, o povo ali da Medicina da Floresta, e os senhores também, nossos amigos, companheiros, seu João Corrente, o Roberto Corrente, todo aquele povo. Minha palavra de amor e dizer assim que estamos juntos, né? Que agora já vai ser o centenário. Nós vamos cantar daqui também, no cenário, com os companheiros que estão por aqui, né? Tá bom? Amém. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão também, Maria Alice. Queridos ouvintes, muito obrigada pela companhia nesta roda de conversa tão especial com a madrinha Maria Alice, que compartilhou conosco um pouquinho de sua linda história de vida, suas vivências e seus saberes. Agradecemos também a toda a comunidade do Céu do Mapiá e registramos nosso muito obrigada à irmã Cíntia Melo pela arte de divulgação e à irmã Maria Bethânia Albuquerque pelo incentivo. E para encerrar com chave de ouro nosso programa, vamos escutar juntos alguns hinos recebidos pela Maria Alice, sempre na vibração de cura, amor e gratidão pela doutrina e pelo nosso querido padrinho Sebastião Mota de Melo e a madrinha Rita. Um abraço e até o nosso próximo Estudo Fino. Ô minha mãe, voz de pai, meu pensamento para eu poder seguir junto com o Juramilão. Ô minha mãe, voz de pai, meu pensamento para eu poder seguir junto com o Juramilão. Na piedade quero firmar meu coração para eu poder libertar o amor dos meus irmãos. Na piedade quero firmar meu coração para eu poder libertar o amor dos meus irmãos. Juramidão, hoje a voz vos reconheço e vos sigo sem tropeço, porque sei aonde estás. Juramidão, hoje a voz vos reconheço e vos sigo sem tropeço, porque
apresentar. Meu rei Ogum, eu a voz venho louvar. Meu rei Ogum, eu a voz venho louvar. O meu rosário também vos apresentar. O meu rosário também vos apresentar. Perante a voz de joelhos me formar. Perante a voz de joelhos me formar. Tocando a voz para a voz de ordenar. Tocando a voz para a voz de ordenar. Perante a voz de joelhos me formar. Perante a voz de joelhos me formar. Tocando a voz para a voz de ordenar. Tocando a voz para a voz de ordenar. Para eu vencer nessa linha do rigor. Para eu vencer nessa linha do rigor. Com meus irmãos e triunfar o amor. Com meus irmãos e triunfar o amor. Para eu vencer nessa linha do rigor. Para eu vencer nessa linha do rigor. Com meus irmãos e triunfar o amor. Com meus irmãos e triunfar o amor. Mãe dos ventos, aqui eu vou chamar, chamando o tempo para vir se adiantar. Mãe dos ventos, aqui eu vou chamar, chamando o tempo para vir se adiantar. Justiceira, voz vem na tempestade, voz vem soprando vento com vosso raio purificar. Justiceira, voz vem na tempestade, voz vem soprando vento com vosso raio purificar. O vosso raio é que rompe a imensidão, para eu poder ouvir a voz do trovão. O vosso raio é que rompe a imensidão, para eu poder ouvir a voz do trovão. Ieparrei, anção, ieparrei, anção, ieparrei dentro do meu coração. Ieparrei, anção, ieparrei, anção, ieparrei dentro do meu coração. Minha Santa Bárbara com a vossa chama na mão, vós sois rainha da comunicação. Minha Santa Bárbara com a vossa chama na mão, vós sois rainha da comunicação. E sai no fogo da fogueira de São João, pode limpar a casa para a justificação. E sai no fogo da fogueira de São João, pode limpar a casa para a justificação. Mamãe dos ventos, a voz eu vou louvar, e o meu rosário também vos apresentar. Mamãe dos ventos, a voz eu vou louvar, e o meu rosário também vos apresentar. Varrei as trevas e anção, na varreção e anção, iluminai toda essa escuridão. Varrei as trevas e anção, na varreção e anção, iluminai toda essa escuridão. Meu pai faça de mim o que quiser.